Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o essencial da oração. Nós temos a ajuda de Hernandes Dias Lopes. Nós vamos começar com um trecho da palavra que está em Isaías. Isaías 62, nós vamos ler de 1 a 7, mas vamos nos ater aos versículos 6 e 7. Então diz lá em Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E agora os versículos 6 e 7, que são os mais importantes. Versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Versículo 7. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então nós temos aqui várias promessas, e Jerusalém, no caso, ele pode representar o povo de Deus, pode representar a igreja, pode representar a nossa família, um de nossos cônjuges. Jerusalém encontrava-se desolada, mas vai se tornar o prazer de Deus. É promessa de Deus para cada um de nós. Deus vai restaurar toda a situação. A oração tem esse poder de mover a mão de Deus, mas precisamos ser despertados para orar. Nós vamos então tirar algumas lições essenciais da oração. São 7 lições. Na primeira lição, nós temos que a oração deve ser vigilante. Nós vemos isso no versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então, como guardas nas muralhas, que jamais se calarão, serve para alertar o povo para a batalha, para estarmos atentos. Nós estamos hoje numa batalha espiritual. Para socorrer o povo, que é a função dos guardas, o auxílio nas nossas necessidades. A segunda lição essencial é que a oração ela deve ser perseverante, também no versículo 6. O problema não é iniciar a oração, o problema é manter a oração, perseverar na oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos diz: orai sem cessar. Não podemos esmorecer na oração. Todos os dias precisamos perseverar na oração até que ela seja atendida. No meu caso, um grupo de oração que até hoje só conheço o líder, orou por minha conversão por 10 anos. 10 longos anos. 10 anos, orar por 10 anos não é fácil. O guarda jamais se cala. A oração precisa ser perseverante. Em Pentecostes, todos oraram unânimes, perseverantemente. Estou em Atos, capítulo 1, versículo 14. Até que o prometido acontecesse, que foi a descida do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Então, até que a nossa necessidade seja atendida, precisamos perseverar na oração. Mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, tenha fé e acredite que o Senhor vai atender a sua oração. Não sabemos a hora em que Deus vai agir em nossas vidas como resposta à oração, mas não desista. Todo dia e toda noite ore, jamais se cale, nunca desanime. A terceira lição é que a oração deve ser ousada, ainda no versículo 6. Esta deve ser a oração por restauração. Vós que fareis lembrar do Senhor. Então, oração é lembrar a Deus o que Ele prometeu, o que Ele falou na palavra. Mas Deus não precisa ser lembrado e Ele não se esquece de nada. Sim, isso é verdade. Mas quando Ele nos orienta
a lembrá-lo do que ele falou, é porque nós é que precisamos ser lembrados do que ele prometeu, das suas promessas. Oração é falar para Deus o que ele prometeu. É orar a palavra, é orar as promessas de Deus. Isso é ter a convicção de estar orando segundo a vontade de Deus. Todas as promessas de Deus foram, estão sendo e serão cumpridas. Nenhuma ficará sem ser cumprida. Por isso a importância de orar as promessas de Deus. As orações registradas na Bíblia foram fundamentadas nas promessas de Deus. Exemplo, rei Ezequias, rei Josafá, o profeta Daniel, Neemias, todos oraram as promessas de Deus e começaram a orar dizendo: a tua palavra diz. Isto é orar com ousadia. Você está pedindo algo que é da vontade de Deus. Deus está interessado na salvação da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, pela harmonia do nosso casamento, na salvação de toda a nossa casa. Deus prometeu. É a vontade dele. Nossos filhos não pertencem ao mundo, pertencem a Deus. Senhor, cuida dos nossos filhos, alcance-os onde estiverem. Esta é a maneira de orar as promessas de Deus. Uma lição número 4 é orar sem cansaço, sem cansar. No versículo 6 ainda, não descanseis. Acho que todos concordam que nada cansa mais fisicamente e mentalmente do que orar. Pede para uma pessoa se ajoelhar e orar por 10 minutos. Ela vai ficar muito cansada. Oração é guerra, é batalha espiritual, produz esgotamento físico. Mas não permita que o seu corpo seja um impedimento para você continuar orando. Não retroceda, não se acomode. Veja a oração de Jesus no Getsêmani. Ele transpirava muito, transpirou até sangue, chamado hematidrose. Mas lá estava frio naquela noite e não estava quente. Mesmo assim, ele transpirou muito. Nós vemos que estava frio porque Pedro foi se aquecer numa fogueira no pátio do Sinédrio. Jesus chorou convulsivamente, isso está em Hebreus 5, de 7 a 8, que diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ele chorou muito, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então ele sofreu e aprendeu a obediência e ele chorou muito. Ele se entristeceu, a alma dele ficou profundamente triste até a morte. Ele se angustiou, ele vigiou. Ele disse: não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Pai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Faça-se a tua vontade, Pai. Tudo isso fez parte da oração de Jesus Cristo no Getsêmani. Essa foi uma verdadeira oração de completa entrega. Nós temos alguns outros exemplos, como a oração de Ana, que derramou sua alma de tal maneira que Eli, que estava ao seu lado, achou que ela estivesse bêbada. Qual é a nossa atitude na oração? Como nós oramos? Podemos dizer que estamos derramando a nossa alma? Mônica, que viveu de 331 a 387 depois de Cristo, mãe dedicada e perseverante de Agostinho de Hipona, que era o filho desviado dela, orou por ele por 30 anos. 30 anos, sim. Ambrósio disse sobre isso: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Não descanseis. Orar pelo tempo que for necessário. Deus está pronto para atender. Deus está aberto às orações. Os seus ouvidos estão abertos às orações. A parábola do amigo importuno, Lucas 11, de 5 a 8, nos diz: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, através da perseverança, da importunação, tudo o que tivermos necessidade,
Deus nos dará. Deus está pronto para ser ouvido e nos atender, no tempo dele, claro. Mas precisamos orar e até importuná-lo. Quando Deus nos faz orar de uma maneira infatigável por muito tempo, por muito tempo, é porque Ele quer nos tratar. Ele quer tratar comigo, Ele quer tratar com você. Não descanseis. Continue intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus parentes, pela igreja. Continue intercedendo. Persevere. Uma lição de número 5. A oração deve ser ininterrupta. No versículo 7 diz: nem deis a ele, Deus, descanso. Segundo Lutero, oração é esmurrar o céu. Segundo Jesus, orar é pedir, orar é buscar, orar é bater. Lembre Deus sempre, sem cessar, de sua oração. Não importa o tempo que for preciso. Não deis a Deus descanso. Deus não fica incomodado. Ele quer a nossa companhia, Ele quer a nossa oração. Deus não tem agenda cheia e nem fica estressado com os pedidos. Deus tem prazer quando nos achegamos a Ele em oração. E é Deus quem nos orienta a fazer isso. Exemplo, Jacó. Jacó disse para o anjo, que era o próprio Deus: eu não te deixarei se não me abençoares. Moisés, ele disse: perdoa esse povo ou risca meu nome do livro. A oração de Abraão em favor de Ló, quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas. Ele pediu: se houver 50 justos, não destrua. Se houver 20 justos, 5 justos, não destrua a cidade, até que Ló foi realmente salvo. Insista com Deus com relação ao seu pedido, insista com Deus com relação à sua oração. O 6º item: não desista e nem abra mão da resposta de oração. Ainda no versículo 7, não deis descanso até que restabeleça Jerusalém, até que, não importa o tempo, até que sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, a igreja sejam restabelecidos. É preciso ter foco na oração. George Miller teve mais de 3.000 orações específicas respondidas. 2 não foram respondidas em vida. 2 amigos que ele orou pela conversão. Um deles se converteu quando soube que ele tinha falecido. E o outro se converteu no funeral. Então pode ser que você não veja as suas orações respondidas em vida, mas tenha certeza de que todas essas suas orações serão respondidas, ainda que você não as veja. A oração também precisa ser específica, esse é um outro item. Versículo 7, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então o pedido é que restabeleça Jerusalém, que é o símbolo da igreja, que é o símbolo da nossa família. Fica aqui a pergunta: o que você está pedindo para Deus? Qual é o seu pedido para Deus hoje? Tiago 4,3 nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, às vezes, nossos pedidos são egoístas, não sabemos pedir. Agora, se pedimos as promessas de Deus, se oramos as promessas de Deus, tenho certeza de que serão todas respondidas. Os ouvidos de Deus estão atentos aos seus filhos. Ele sabe do que necessitamos, mesmo antes de falarmos os pedidos. Mas Ele quer nos ouvir, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente ore. Deus é rico em graça e misericórdia e tem prazer em nos ajudar e nos perdoar. Não seja como a igreja em Laodiceia, que se diziam ricos e abastados. Todos nós estamos precisando da ajuda de Deus. Tenha em mente agora a sua necessidade. Coloque agora a sua necessidade perante Deus e confie que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos traz, Senhor, salvação. Nos traz, Senhor, libertação. Senhor, traz paz para a nossa casa. Louvado seja o teu nome. Amém. Espero que tenham gostado, que vocês possam praticar esses 7 itens da oração, que são ser uma oração vigilante, perseverante, ousada, sem cansaço, uma oração ininterrupta,
uma oração que não desiste, não abre mão da resposta e uma oração específica. Vamos praticar isso no nosso dia a dia. Amém.